o índice de correção monetária é o índice da poupança. É o que diz a Constituição Federal, tá? Na poupança hoje a gente usa a TR, que é a taxa referencial. Mas isso pode mudar de hoje para amanhã, então eu não quero que você ponha a taxa referencial aí. Eu quero simplesmente que você estabeleça que a Constituição determina que o índice de correção monetária aqui, na desapropriação, no pagamento dos precatórios como um todo, é o mesmo índice de correção utilizado para a caderneta de poupança. Então, a taxa referencial, a TR, que é o índice da poupança, vai ser utilizada também para a correção monetária dos pagamentos judiciais da Fazenda Pública. Tranquilo? Maravilha. Pessoal, se a gente entende isso, a correção monetária parte bem fácil, né? A gente entende que do trânsito em julgado vai incidir uma correção monetária para atualizar o valor do pagamento. Só que além da atualização, esse valor que não vai estar sendo pago de forma prévia e de forma justa, esse valor vai ter que incidir juros sobre ele. E os juros podem ser de duas espécies, duas montas. Nós temos os juros compensatórios e os juros moratórios. Vamos lá, vamos entendê-los. Não decore não. Decore não, senão daqui a pouco eu vou falar de desapropriação indireta, você vai se atrapalhar todo. Então não decore, só entenda. Os juros compensatórios, eles compensam o fato de você ter perdido o bem antes de receber o valor indenizatório. Juros compensatórios é isso. São os juros que existem para compensar o fato de você ter perdido a posse do bem antes de receber a indenização justa. A Constituição determina, e vocês já sabem disso, que primeiro você recebe a indenização e depois você perde o bem. Se existe a possibilidade de você perder o bem antes de receber a indenização, isso exige uma compensação ao sujeito. Se ele está perdendo o bem antes de receber o valor indenizatório considerado justo, ele tem que ser compensado por isso. E ele vai ser compensado por meio de uma incidência de juros. Juros que nós chamamos de juros compensatórios. Então, juros compensatórios existem para isso. Para compensar o fato de ele perder o bem antes de receber a indenização justa, antes de receber a indenização correta. Só para você entender isso melhor. Se eu estou dizendo a vocês que os juros compensatórios, eles existem para compensar o fato de você ter perdido o bem antes de receber o valor justo, eu pergunto a vocês, a partir de quando começa a contar os juros compensatórios? Da perda do bem. No meu caso, no meu exemplo lá, no momento em que há emissão provisória na posse. Quando há emissão provisória na posse, eu perco a posse do bem sem receber o valor justo. E aí eu pergunto a vocês mais, continuam raciocinando comigo. Se o juiz determinou que o certo seria que eu recebesse 200 mil, quando eu perdi o bem, eu recebi quanto? 80, não recebi 100, eu recebi 80. Né? Então, o juiz disse que eu deveria perder o bem ganhando os 200. E, na verdade, eu perdi a posse do bem ganhando somente 80 mil. E aí eu pergunto a vocês, pessoal, eu vou ter que incidir juros compensatórios sobre quanto? Sobre 120, sobre tudo que eu não levantei. Muito cuidado com isso, porque o decreto dizia que os juros compensatórios incidiam somente sobre 100 mil. Tá? Somente sobre aquele final valor que seria pago no precatório. Mas isso não é verdade. Não é verdade por quê? Porque eu levanto 80 mil e o juiz considerou que o correto seria que eu tivesse levantado 200 mil. Se eu perdi o bem, a posse do bem ganhando só 80, sobre os outros 120 vai ter que incidir juros compensatórios. Tá? Então, os juros compensatórios vão correr da emissão provisória até a sentença e sobre tudo aquilo que eu não levantei quando deveria ter levantado. A incidência de juros compensatórios é de 12% ao ano. Tá aí a decoreba, está na súmula 618 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 618 a 618 define que os juros compensatórios são pagos no percentual de 12% ao ano. 12% ao ano são o valor dos juros compensatórios, que a gente já sabe que incide sobre tudo aquilo que ele não levantou, né? Sobre tudo aquilo que ele não levantou desde o momento que ele perdeu a posse. Maravilha. E os juros moratórios? Olha como o fundamento é diferente. Eu disse, os juros compensatórios compensam o fato dele ter perdido a posse antes de receber a indenização. Os juros moratórios são pagos pela demora. Pessoal, os juros de mora ou juros moratórios, eles são pagos pela demora no pagamento. Olha que trocadilho horroroso. Juros de demora, pagos pela demora. Que horror. Né? Mas é verdade. Os juros moratórios são pagos pelo fato de que a administração pública não vai pagar imediatamente no momento em que o juiz determinou.
esse valor vai ter que ser pago por meio de uma inscrição e fila no respeito na ordem de precatório. Então, se a ideia é eu não recebo imediatamente, eu demoro a receber, pela demora eu recebo juros de mora, eu recebo juros moratórios. Os juros moratórios existem exatamente para captar essa demora do Estado no pagamento. Então, se o Estado não paga imediatamente, vai, sob esse valor, incidir juros de mora. Esse é o meu raciocínio. Pessoal, o percentual dos juros de mora é 6% ao ano, só na desapropriação, tá? Porque aqui a gente entende que a Selic não cabe. Então, 6% ao ano. E os juros de mora começam a contar a partir de quando? Essa pergunta é a mais interessante de todas. Os juros de mora começam a contar a partir de quando? Já que eu estou dizendo a vocês que esse juros de mora existe pelo fato de que vai se demorar a pagar o valor da indenização. Vamos lá. Pessoal, você poderia entender que os juros de mora correria do trânsito em julgado, né? E eu concordaria com você perfeitamente, mas não posso concordar. Por quê? Porque nós temos um raciocínio, hoje estampado na súmula vinculante número 17 do STF, e anteriormente já estampado no decreto-lei pela alteração efetivada pela medida provisória 2183. Então a gente não tem muita mudança aqui na súmula vinculante, mas ela é interessante. Por quê? Olha o raciocínio. A Constituição estabelece, raciocina comigo, vem para cá. A Constituição estabelece que se você inscrever o precatório até julho de um ano, até julho de 2008, vamos botar assim, esse precatório deve ser pago até 31 de dezembro do ano seguinte, 2009. Então, se eu escrevo um precatório até julho de 2008, ele deve ser pago até 31 de dezembro de 2009. É o que determina a Constituição. Qual é o raciocínio que o STF teve? Se o pagamento for feito até 31 de dezembro de 2009, não pode incidir juros de mora. Não pode incidir juros de mora por quê? Porque o poder público não está em mora, pessoal. Não há incidência de juros de mora porque não há mora. Se ele paga dentro do prazo que a Constituição estabeleceu, não há mora. E se não há mora, não há incidência de juros de mora. O raciocínio é muito simples. Eu só posso começar a incidir os juros de mora após escoado o prazo constitucional para pagamento de precatório. É isso que diz a súmula vinculante número 17. Enquanto o Estado tiver no prazo que a Constituição deu para efetivar o pagamento de precatório, eu não posso incidir juros de mora sobre esse valor, porque não há mora. Então, no meu exemplo, se eu escrevi o precatório até julho de 2008 e ele poderia ser pago até 31 de dezembro de 2009, só começa a incidir juros de mora 1º de janeiro de 2010. Ou seja, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, aquele que o precatório deveria ter sido pago, é que vai começar a incidência de juros de mora. Antes disso não pode. E não pode porque não há mora. Eu não posso raciocinar a mora sem considerar o prazo que a Constituição deu para pagamento de precatório. Se o Estado paga dentro daquele prazo que a Constituição estabeleceu, não há mora. E se não há mora, não há juros de mora. Súmula vinculante número 17 do Supremo Tribunal Federal é basicamente quem estabelece isso. Tranquilo? Ou seja, se não há demora no pagamento do precatório, e demora significa se ultrapassar o prazo que a Constituição deu para pagar o precatório, aí sim vai se incidir juros de mora. Maravilha? Pessoal, essa parte é um pouquinho mais complicada, realmente, a gente tem que analisar a incidência de juros, percentual e tudo mais, e aí eu pergunto a vocês, tranquilo? Ainda restou alguma dúvida acerca disso? Como é que estão as coisas aí? Eu tenho uma pergunta, professor. É possível a acumulação dos juros moratórios e compensatórios? Pronto, a pergunta do Alessandro é bem interessante. O que o Alessandro me perguntou? Ele disse assim, eu posso incidir juros de mora e juros compensatórios um sobre o outro? A pergunta dele não é se sobre o mesmo valor pode incidir os juros moratórios e o compensatório, porque isso a gente já sabe que pode, né? Então, por exemplo, os juros moratórios incidem sobre aqueles 100 mil, né? E os compensatórios sobre os 120. Então, 100 mil dos 120 vai receber incidência tanto de juros de mora quanto de juros compensatórios. A pergunta dele não é essa. A pergunta dele não é se pode incidir 2 juros sobre o mesmo valor. A pergunta dele é, eles incidem cumulativamente? Ou seja, os juros compensatórios e moratórios se cumulam
um incide sobre o outro, juros sobre juros, juros compostos, é possível utilizar os juros compensatórios para o cálculo dos juros moratórios? Essa é a pergunta dele. É possível a acumulação de juros compensatórios e moratórios? Nós temos uma súmula que diz que sim, a súmula 12 do STJ. Mas essa súmula 12 vem sendo bem discutida na jurisprudência hoje. A súmula 12 do STJ diz que pode sim, que não há anatocismo, que é possível se cumular os juros compensatórios e moratórios, ou seja, incidir um sobre o outro, juros sobre juros, compostos. Mas, pessoal, vou fazer o seguinte, talvez para te prender, e eu normalmente consigo te prender assim, eu vou discutir melhor essa súmula na próxima aula, certo? A princípio eu quero que você fique com a súmula 12 do STJ, admite-se sim a acumulação de juros compensatórios e moratórios, mas na próxima aula a gente vai ter uma conversa bem legal acerca dessa súmula, tá? Então, de cara, já te convido para a próxima aula, na qual a gente vai continuar a tratar da matéria de desapropriação. Espero fechar a matéria de desapropriação na aula seguinte, inclusive com essa matéria dos juros que a gente não terminou aqui. Vou terminar fazendo um resumozinho, né? A gente viu nessa aula o quê? A gente viu basicamente nessa aula que a desapropriação se opera em duas fases, uma fase declaratória, na qual eu declaro a utilidade pública, o interesse social do bem, né? O bem fica sujeito à força expropriatória do Estado. Depois eu vi que declarando a utilidade, necessidade pública ou interesse social do bem, ocorre efetivamente a execução, então a gente chega na fase executória, que pode se dar na via administrativa ou judicialmente, se não houver acordo em relação à indenização. E definimos que, no final, pelo fato de que ele pode perder a posse durante a ação, e pelo fato de que, no final do processo, ao se definir o valor justo de indenização, esse valor justo não é assim tão justo, porque vai ser pago por uma ordem de precatório, definimos que para esse valor vai ter que se incidir honorários, juros moratórios e compensatórios e a correção monetária. Começamos a discutir acerca da cumulatividade dos juros e deixamos essa discussão mais aprofundada para a aula passada, para a aula que vem, mas eu matei com a súmula 12 do STJ. Ainda tenho que dizer a vocês, novamente, que o e-mail saberdireito@stf.jus.br está disponível para vocês. Toda dúvida que vocês tiverem deve ser encaminhada para ele. Não se esquecendo de colocar o tema da aula e o professor, para que eu possa responder mais rápido para vocês. E quem quiser rever as aulas deve acessar o www.youtube.com/saberdireitoaula. Certo? Estou encerrando essa nossa aula, convidando vocês para a aula seguinte e agradecendo a audiência, agradecendo o interesse de vocês em aprender um pouco mais a matéria de intervenção na propriedade.